Muito bem, gente querida. Graça e paz a você que acompanha diariamente essa nossa meditação aqui pelo nosso perfil do Instagram, pelo nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia. Nós retomamos o chamado Tempo Comum. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Esse evangelho é um evangelho que reflete a catequese do apóstolo Pedro. Mas é preciso lembrar uma coisa: quando esse evangelho é escrito, Pedro já tinha morrido. Paulo já tinha morrido. Portanto, é um evangelho que é escrito quando a comunidade já está passando por uma grande provação. A comunidade está fazendo a memória do seu passado no meio de uma grande dificuldade. E aí ela recorda, seja Jesus, sejam os primeiros evangelizadores dessa comunidade. Então, portanto, o evangelho de Marcos reflete o eco das palavras de Pedro. Se a gente presta atenção, por exemplo, na geografia, quem vem aqui em Roma, na chamada Piazza Venezia, onde tem o chamado famoso Altar da Pátria, ali num cantinho, quem fica de frente para o Altar da Pátria, do lado direito, está uma igreja chamada Igreja de São Marcos, que se reputa que era a casa onde Marcos ficava hospedado aqui na cidade de Roma. Era aquele lugar onde tinha abrigo esta comunidade cristã também. De frente, por detrás do chamado Altar da Pátria, que é um monumento que vocês botarem no Google, vocês vão ver ali, tem uma ruazinha que desce e vai estar no chamado Cárcere Marmetino, que a tradição reporta como um lugar da prisão de Pedro. Portanto, a cidade carrega essas memórias desses lugares. Se você olha, sempre estando de frente para esse famoso Altar da Pátria, no seu lado esquerdo você vai lá adiante, tem o famoso Coliseu, que era um circo muito grande, não é? De Coliseu, lembra de Colosso, não é? Uma coisa grande, uma coisa colossal, onde havia vários jogos circenses. O jogo de circo, os jogos de circo, não é a gente pensar como um palhaço lá fazendo, não, tinha também os histriones, que eram também palhaços, né? Digamos assim, mas eram lutas de fera, de gente que perdia a vida dentro daquele palácio. Se você desce um pouquinho mais esse chamado Altar da Pátria, por baixo você não vai estar muito longe do chamado Circo Máximo, que é um lugar onde muitos cristãos também perderam a sua vida nesses famosos jogos antigos. Portanto, essa comunidade que vivia em torno a esses lugares que hoje são a memória dessa igreja do passado, elas viviam com esses lugares de um certo conflito, de prisão, lugares onde os próprios cristãos perdiam a vida. Portanto, fazer a memória e escrever isso que nós hoje temos como evangelho, não é? E evangelho é uma palavra que significa boa notícia, e Marcos é o primeiro a usar essa palavra evangelho, que era uma palavra que era usada no passado também na língua grega, mas ela era usada, por exemplo, para duas coisas: para dar notícia da vitória de uma batalha, para dar a notícia do nascimento do filho de um soberano. E agora o que é que a gente está trazendo? Marcos traz como boa notícia? Traz como boa notícia a vida de alguém que viveu na periferia, num lugar marginalizado, não é? Que era a Galileia, que era a Palestina. Os fatos acontecidos naquele lugar, ele traz para o centro desse que é o mundo, falando da morte de alguém que morreu na cruz. E a gente já lembrou a catequese de Paulo, que lembrava isso, Gálatas 3,13, quem morre na cruz é um amaldiçoado. Portanto, aquilo que era uma maldição, a morte na cruz, é agora anunciado como boa notícia, mas não somente a morte de alguém na cruz, porque é uma morte na cruz, porque tomou um partido, procurou um lugar correto dentro da sociedade, sobretudo porque a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. Essa é a notícia boa que vem trazida pelo evangelista Marcos. Então nós estamos diante dessa boa notícia de Marcos. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a gente já está acompanhando Marcos e ele nos informa que Jesus está subindo para Jerusalém com seus discípulos. Sabemos, já vimos aquele homem muito cheio de dinheiro que queria seguir Jesus, né? Queria saber o
que fazia para herdar a vida eterna. O que é que a gente faz para herdar a vida eterna? Nada, né? Porque é uma herança. O que é que você faz para receber uma herança? A gente não faz nada, né? Basta ser filho daquela pessoa, basta que aquela pessoa nos inclua no seu testamento. Portanto, Deus, para nos dar a vida eterna, nos mandou seu Filho. E a vida eterna, como Jesus disse para nós no Evangelho de João, era conhecer o Pai e conhecer Jesus, aquele que o Pai enviou. Assim a gente entra na vida eterna. Mas quando Jesus instruiu esse homem, dizendo o que era que ele deveria fazer, observar os mandamentos e tudo mais, ele disse: eu já faço isso há muito tempo. E dado aquele outro conselho de ir vender o que tinha para seguir Jesus, ele ficou muito triste. Preferia as posses dos seus bens. Ontem nós vimos como é que a gente faz para fazer um grande investimento na vida seguindo o próprio Jesus. Porque Pedro disse: deixamos tudo, te seguimos. E aí? Pedro não era tão rico como aquele jovem que deixou tudo para queria saber o que era que fazia para herdar a vida eterna. Ele deixou certamente o seu barco, que era já alguma coisa, o seu lugar, onde ele estava enraizado, se pôs a seguir Jesus. Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse que, muito bem, quem sabe acolher a hora presente, o kairos, não é? Esse recebe já nessa vida, 100 vezes mais. E a gente falou qual era o significado disso, que se recebia 100 vezes mais, essa dilatação do coração que é capaz de saborear a alegria de cada momento. Ele diz: e naquilo que será o mundo futuro, no mundo que está para chegar. A gente viu que a palavra grega éon podia ser traduzida como época e como século, ou seja, quem sabe aproveitar o momento presente, lá no futuro vai saber estar tranquilo, porque vai estar no lugar certo. Aquele jovem que era possuidor de muitas coisas, talvez ele vivesse com um problema que hoje nós diríamos está muito mais perto de um estado de depressão. Ele se deprime, ele fica triste, justamente porque ele está fixado naquilo que era o seu passado, aquilo que ele já tinha adquirido, a riqueza que ele tinha. E pensar em deixar aquilo para fazer uma aventura deixava-o numa situação muito difícil. Pedro, quando diz assim: nós deixamos tudo, te seguimos, qual é o outro risco que a gente pode ter? É o risco de criar uma ansiedade em relação ao futuro. Portanto, quem vive bem a hora presente, numa dimensão de quem vai seguindo Jesus, sabendo viver essa hora, não precisa deixar que o coração seja roubado pela ansiedade, porque se sente na comunhão com o seu Senhor. Então, dessas duas coisas, o Senhor nos ajuda, de um certo modo, a nos libertar, na medida que a gente se agarra com Ele. Por isso que Jesus ensina no Pai Nosso a rezar: o pão de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Não é o viver na hora presente, viver da hora presente. Não é não deixar que a nossa mente não é vá sendo arrastada, porque esse é um grande artifício da mente, né? Ela fica como um macaco pulando de um galho para outro, nos tira do agora, nos faz pensar no que é que vai acontecer amanhã, a gente vai com medo de perder aquilo que fez, e a fama, isso e aquilo outro. Isso destrói a paz que a gente pode ter no coração. Por isso Jesus ensina, né? Saber viver essa hora presente. Continuamos a ouvir aqui a catequese de Marcos, e agora o que é que não é? Jesus tivesse feito mais ou menos um gesto assim: eles vão caminhando como se fosse uma grande procissão. Me deem aí um sinal se vocês estão me ouvindo. Estou vendo aí, melhorou, ok. Então aqui agora, vamos tirar esse negócio. Já vi. Todo mundo está aqui me dizendo o áudio. Eu acho que esse negócio já começou a pifar, viu? Tá bom. Se estão me ouvindo, me digam. O áudio está ruim. Agora eu recebi um sinal de que tá bom. Ok. Então eu estava dizendo que eu ficava imaginando Jesus caminhando, essa grande fila, os discípulos. O pessoal antigamente viajava a pé, não é? Tem uma música de Luiz Gonzaga que eu acho tão bonita. Ai, que bom, que bom, que bom que é. E aí continua falando no até, e como é bom, quanta coisa o cristão aprende quando anda a pé. É uma coisa boa andar a pé.
os nossos seminaristas da nossa diocese, uma vez nós organizamos o Padre Fernando, né, porque a gente reza hoje, lembra a situação de saúde dele, o Padre Fernando fazia parte da equipe de formação, o Padre Wilson, que é pároco aí em paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santo Antônio de Jesus. Nós organizamos com Henrique, o peregrino, não é, que ele vive aí em Salvador, numa igreja que estava abandonada. Ele começou a morar ali com gente que vinha da rua e tem a fraternidade dessas pessoas da rua. E Henrique fez uma peregrinação com os nossos seminaristas, né, caminhando a pé pelo interior da nossa diocese. Saiu lá de Cairu, saíram de Cairu, passando por Nilo Peçanha, foram andando ali por dentro. Eu primeiro saí com ele fazendo todo um roteiro andando por dentro até sair lá na BR-101 para atravessar, para eles pegarem o caminho ali de Mutuípe, andando por dentro, chegar em Amargosa. E Henrique fez algumas peregrinações saindo de dentro da diocese de Amargosa, saindo de Iaçu, aí, Padre Raimundo, da tua paróquia, saiu aí de Iaçu e foi até Bom Jesus da Lapa, sempre caminhando a pé. Depois teve uma outra que ele fez com crianças, eu acolhi aí em Milagres, mas era de ônibus. Mas Henrique tem essa espiritualidade do caminheiro, né, de andar a pé. Ele propõe retiros, peregrinos. Está aqui a irmã Nath, conhece isso aqui muito bem, ela está aqui participando do nosso dessa transmissão. Então, caminhar a pé é uma coisa muito interessante, a gente vai descobrindo coisa. Me lembro o falecido Padre José Silva, ele comentando comigo, depois que eles fizeram essa experiência do retiro itinerante, ele dizendo como ele entendeu aquela passagem daquela pessoa que deixou tudo e quis seguir Jesus. Como ele fez uma experiência como essa, de gente que por onde eles passaram queriam ir atrás dele, mas não podiam continuar toda a peregrinação. Só era permitido fazer assim uns certos pedaços para aqueles que não receberam a formação inicial. Agora, voltando ao que eu estava dizendo aqui agora, pensando em Jesus caminhando a pé com esses seus discípulos, então eu imagino Jesus fazendo o gesto, dizendo assim para eles, né? Porque tem primeiros que são os últimos, e apontando para trás, e tem últimos que são os primeiros. E Jesus não estava falando baixo com os discípulos, estava ali falando alto, todo mundo escutando. Aí agora a gente entra nessa parte do evangelho de hoje que diz assim: naquele tempo os discípulos estavam caminhando, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados. Depois que Jesus disse aqui, tem primeiros que são últimos que são primeiros. Tinha falado antes dessas dificuldades de que recebia 100 vezes mais com perseguição. Não é? Tu já fica um bocadinho espantado. Então ele diz aqui, os discípulos estavam espantados, e os que iam à frente, e os que estavam atrás ficaram com medo. Quem estava na frente ficou espantado, quem estava atrás ficou com medo. Pensando nisso geograficamente falando, né, do ponto de vista da ocupação do espaço. Aí Jesus chamou aqueles discípulos, os que estavam espantados e com medo, né, os que estavam na frente com quem estava atrás, chamou todo mundo e reuniu em volta de si. Chamou e começou a falar com eles. Agora, vejam só, porque aqui por detrás dessa palavra, chamou de novo os 12. Chamou de novo os 12. A palavra aqui é chamar, é o verbo chamar. Vocacionar, vocare, se diz em grego, ou em latim. Então, quando a gente está no caminho, quando a gente está nesse caminho, Jesus vai de novo refazendo os chamados. Tem um chamado inicial, Jesus chamou os 12 para que estivesse com eles, para ensinar, etc. Mas na medida que a gente vai caminhando, a gente vai fazendo experiências nas quais Jesus de novo nos chama, de novo nos reconvoca. Para que será que Jesus agora está nos chamando de novo? Para o que é que Jesus está nos alertando de novo? Chamou de novo. Hoje talvez seja um dia em que a gente deva pedir a Jesus essa graça de sentir de novo o seu chamado. Como é que eu me sinto? Eu me sinto morno. No livro do Apocalipse tem uma chamada aqui para a igreja que diz assim: volta ao teu primeiro amor. Ou seja, volta ao teu primeiro encanto. Volta à tua primeira chamada. Não deixa que o medo e o espanto vá tomando conta do teu coração.
para e escuta Jesus. Ele é o mestre, ele é o formador, ele é aquele que forma e conforma o nosso coração de acordo com o seu, para que a gente entre no passo que é o passo dele e não queira fazer uma estrada de acordo com a nossa cabeça. Aí Jesus diz para ele: eis que nós estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos pagãos. Eu disse que o Evangelho de Marcos é escrito aqui para a comunidade de Roma, entanto para esses que são os pagãos. Os primeiros cristãos dessa comunidade, escutando essa palavra, estão sentindo eco do que é que significa ser entregue aos pagãos. Pedro já tinha sido entregue para ser crucificado, Paulo já tinha morrido decapitado. Um grupo grande de cristãos no ano 64, depois da morte de Pedro, o que foi que Nero César fez? Pegou uns piquetes, botou dentro do jardim da casa dele, pegou esse pessoal, jogou pele de animais, jogou azeite, óleo de oliveira, tacou fogo neles e o jardim ficou iluminado durante a noite com esses corpos flamejantes desses primeiros cristãos. É essa comunidade que certamente é uma comunidade que está amedrontada. Quem estava à frente da comunidade? Quem era o guia? Quem era o cabeça? Tinha gente que estava com medo. Tinha gente que estava com medo e tinha gente que está espantada. As nossas comunidades não estão assim também? Mesmo os que estão à frente, quem é catequista, quem às vezes está dentro do conselho, quem tem um ministério, quem é padre, quem é bispo. Hoje nós estamos vivendo de novo num mundo que está configurado dessa forma. Quem é professor, quem é professora, quem tem um trabalho de liderança, é quem deve estar à frente. Por isso que Jesus chama a gente de novo para perto dele, para não esquecer do primeiro amor, para não esquecer da missão, mesmo passando no meio da perseguição, mesmo passando pela dificuldade. Jesus diz: vão zombar dele, vão cuspir, vão torturar, vão matar, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Esse é o anúncio que a gente não pode esquecer, o da ressurreição, da vida que vence a morte. Mas quando Jesus está dizendo todas essas coisas, tem gente que está com a cabeça em outro lugar, tem uns que estão aéreos. 2 deles aqui se apresentam, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. Eles foram diante de Jesus e perguntou para Jesus: nós vamos te pedir uma coisa, queremos que faças o que vamos pedir. Aí Jesus pergunta para ele: o que é que vocês querem que eu faça? Eles responderam: deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Por que é que eles estão preocupados? Com posição. Porque eles esperavam um Messias de acordo com o que eles esperavam, como alguém que restaurasse o reino de Israel. Um Messias que fosse como um novo Davi, que vencesse os opressores. Aí Jesus disse para ele: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Olha só, eu disse que esse evangelho é um evangelho que é escrito para os catecúmenos, portanto para aqueles que estão se preparando para o batismo. E quem está entrando nesse caminho com Jesus precisa saber que são as dificuldades que nos esperam. Jesus não ilude quem o vai seguir. Jesus não faz um trabalho de marketing para maquiar o produto do evangelho. Não faz uma promoção. Vamos abaixar o preço aqui agora. Venha e aproveite. Não, esse não é o estilo de Jesus. Jesus não promete a ninguém facilidade. Ele promete até felicidade, mas facilidade não. É uma felicidade que brota, que nasce no meio da dificuldade, depois da morte, depois da dor, depois de tudo que possa ser negativo que possa acontecer. A felicidade não é arrancada de nós. Há mais alegria em dar do que em receber, como nos diz o Evangelho. Mas eles disseram que eles podemos. E aí Jesus disse para ele: tá bem, vós bebereis o cálice que eu devo beber, sereis batizado com o batismo com o qual eu vou ser batizado, mas não depende de mim conceder um lugar à direita ou um lugar à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Ou seja, precisamos entrar nos desígnios do Pai. O Pai é que sabe como é que o progresso de cada um vai. Mas os outros discípulos ouviram o que os 2 pediram e ficaram indignados. Claro, aquele lugar tinha muita gente querendo. É interessante que o beato Charles de Foucauld, não é? Que tem a sua canonização prevista para esse ano, ele foi viver no isolamento de Nazaré. A espiritualidade dele é a espiritualidade de Nazaré.
viver como Jesus viveu, no lugar que Jesus viveu. Ele ali ajudava as Clarissas, e depois ele quis viver no deserto, no meio dos beduínos. Depois ele foi assassinado, a sua vida foi tirada. E Charles de Foucault, ele dizia sempre que ele queria ocupar o penúltimo lugar, porque ele sabia que o último lugar é de Jesus. E Jesus não cedia esse lugar para ninguém. Diz que Santa Teresinha de Jesus tem uma frase que diz assim: vai para o último lugar, porque esse é o lugar que ninguém quer. O último lugar é o lugar que ninguém tem interesse. Mas sentar um à direita e sentar o outro à esquerda, isso aí tem muita gente com interesse, você já viu. Eles e os outros ficaram todos irritados com Tiago e com João, porque eles tiveram coragem, não é, de dizer o que é que eles queriam. Os outros talvez tivessem uma agenda secreta, quisessem, mas não disseram nada, né? Não é, queriam chegar ao topo da carreira, não é? Sou padre, mas se possível eu chegar no dicastério e ser um cardeal. Ah, que coisa boa! Né? Tem gente que vai caminhando com essas agendinhas secretas, né? Ali caladinho, né? O chamado come quieto, comendo pelas beiradas, para ver se sobe, para ver se alcança aquele posto mais alto. Esses dois foram logo cara lavada, chegaram e falaram. E os outros, aí agora se doeram, porque também aquilo era interesse deles. Aí Jesus intervém com uma palavra muito clara: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, que os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. A luta pelo poder, pelo primeiro lugar, não é? Mas Jesus orienta aquele desejo que também está no coração da gente, que é o desejo de crescer, que é o desejo de ascender. Todos podem e devem melhorar, todos podem e devem dar o melhor de si. E Jesus diz como é que a gente faz isso. Indica o caminho e a forma. Ele diz que o caminho é esse: quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Não é? Quem quiser ser grande, seja o servo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse é o caminho que Jesus nos está propondo, o caminho para imitá-lo, buscando esse último lugar, a ponta da rama. Que Jesus nos ajude a entrar em comunhão com Ele e aí nessa direção. Veja só, entre cortes de som e tudo mais, aqui conseguimos chegar ao final dessa meditação e eu quero abraçar cada pessoa que está aqui presente. Deixa eu ver quem é que está, porque Pedro Miguel, um abraço grande para você. Rose Santos, Leo Passos, Mima Costa, Rosa Santos, um abraço. Jeane Reis, Padre Rânio Guerra, Jussara Malta, um abraço grande aí para vocês. Rosa Santos, Deus te abençoe. Para Mônica, um abraço grande. Ana Queiroz, também um abraço para você. Deus te abençoe, né, Mônica e Ana Queiroz. Hoje é dia de agradecer a recuperação gradativa do nosso amigo Clóvis, graças a Deus, não é? Nós todos que temos alguém que está doente, não vamos perder a esperança, vamos continuar rezando e tendo cuidado. Máscara, mãos lavadas e vacina. E agradecer a Deus essa bênção que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, que nós temos, se responsabilizando pela saúde nossa, permitindo que esse benefício chegue gratuitamente aos nossos lares, não é, às nossas portas. O Will Oliveira, um abraço para você, um abraço para a Dayara. Joyce França, Deus abençoe vocês. Fal Reisena, um abraço, graça e paz para ti, para Antônia Fonseca, para as missionárias Filhas do Calvário, Deus abençoe, bom dia. Will Oliveira, um abraço para você. Quem mais? Aqui eu vejo que está falando ainda do áudio aqui. Mônica, ok. Parece-me que fui aqui. Padre Juarez, um abraço. Everilda, um abraço para Everilda. Rose Santos está aqui dizendo: eu fiz uma experiência andando de Nazaré a Santo Amaro com as irmãs servas da Sagrada Família. Exatamente. Foram percursos que muitos deles foram aí sendo descobertos, inclusive pelo Henrique. Ele fez um percurso que foi de Maragogipe até Bom Jesus da Lapa, refazendo o caminho daquele eremita Francisco da Soledade, que levou a imagem do Bom Jesus para o Santuário do Bom Jesus da Lapa há mais de 300 anos atrás. Então foram roteiros que ele foi ali descobrindo e inspirando muita gente a fazer. Mara Barreto, Deus te abençoe, Deus te guarda. Edelísio Medrado,
Aqui as missionárias do Calvário diz: me faz recordar a caminhada para milagres de jovens alguns anos atrás, uma experiência única. Foi realmente uma experiência muito bonita, não é? Quem sabe agora inspirando-nos nesse ano inaciano, não é? Santo Inácio de Loyola, um grande peregrino, quem sabe refazer experiências como essa, experiências itinerantes. Essa de milagres para milagres de Brotas foi uma experiência muito interessante, talvez fosse formas de redescobrir. E agora é muito interessante, Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que a peregrinação mais difícil que tem para fazer é da cabeça ao coração. É isso que a gente está fazendo a cada dia, é tentar trazer esses conteúdos que estão na cabeça até chegar ao coração. Essa é uma forma de itinerário, mas é bom que a gente fosse fazendo isso. Eu espero um dia, quando eu volto, não é colocar em prática muitos desses sonhos. Eu já disse a algumas pessoas, né, que eu tenho esse costume de caminhar muito, e caminhar às vezes à noite. Eu gosto de caminhar em noite de lua cheia. Pode ter certeza que propostas como essa eu vou levar para a gente fazer junto. Essa coisa itinerante, a itinerância, rezar, andando, caminhando, refletindo. Reza para eu conseguir terminar logo as minhas coisas, para a gente botar em prática e deixar de conversa. Aqui é Paulinha, bom dia meus irmãos em Cristo, a bênção, Pai, Deus te abençoe, vocês de São Felipe. Um itinerário bonito aí, né? Seria esse aí por dentro de São Felipe, para chegar lá em Rio Fundo. Como é que chama Rio Fundo hoje? Muniz Ferreira, Val Rodrigues, um abraço, Sônia Melo, tá bom, gente querida, gente boa, tem aqui, né, sonhos e sementes espalhadas também nesse áudio de hoje. Quem sabe Deus nos ajuda depois a recolher tudo isso, e mais do que em palavras, em experiências. Eu estou vendo aqui o Padre Rânio que está aqui presente. Padre Rânio, você gosta muito de andar de bicicleta, então quem sabe fazer itinerários ciclísticos com pessoas, né, meditando o Evangelho, e quem sabe pedaços a pé. Você vive numa região tão bela, essa aí da Chapada, né? Acho que dá para fazer propostas muito interessantes. Eu tenho aqui uns sonhos com uma prima minha que é bióloga, né, que é de São Miguel das Matas, a Nete, e outras pessoas, uns outros amigos que a gente tem da área de letras. A gente está gestando muita coisa, tem muita conversa. A gente espera um dia tirar tudo isso do saco da conversa e do sonho e fazer propostas realmente reais de coisas como essa. Quem sabe que Deus nos ajude, que Deus nos inspire. Pois bem, quero concluir a meditação de hoje com a primeira leitura, mas em vez de ler a primeira leitura assim como uma proclamação simples, ver que ela tem um estilo orante. Essa leitura é uma oração. Na verdade, eu quero concluir a meditação de hoje com essa oração da primeira leitura, que é no livro do Eclesiástico, no capítulo 36, versículos de 1 a 2, depois 5, 6, 13 e 19. Assim, o autor sagrado se dirige a Deus e nós com ele. Tende piedade de nós, Senhor Deus do mundo inteiro, e olhai. Mostrai-nos a luz do vosso amor. Infundi o vosso temor em todos os povos e que não vos procuram, para que saibam que não há um outro Deus senão vós. Que eles vos reconheçam como nós reconhecemos que não há Deus além de vós, Senhor. Fazei novos milagres, renovai os prodígios, reuni as tribos todas de Jacó, dai-lhes a herança como no tempo antigo. Tende piedade do povo chamado pelo vosso nome de Israel, a quem tratastes como primogênito. Compadecei-vos de vossa santa cidade, Jerusalém, lugar da vossa morada. Enchei Sião de vossa majestade e de vossa glória o templo. Dai testemunho daqueles que desde o início são as vossas criaturas. Realizai o que os profetas em vosso nome disseram. Dai a recompensa àqueles que esperam em vós. Mostrai que os vossos profetas tinham razão. Escutai, Senhor, a oração dos vossos servos. Pela benevolência que tendes para com o vosso povo, conduzi-nos no caminho da justiça, e que o mundo inteiro reconheça que vós sois o Senhor, o Deus de todos os tempos. Repitamos juntos. Escutai, Senhor, a oração dos vossos servos. Qual é a oração que você tem para colocar diante de Deus? É uma oração de agradecimento, de escuta, de súplica? Coloca diante de Deus essa tua oração no início desse dia, no início dessa jornada. Peçamos ao Senhor que realize todos os nossos sonhos, que Ele nos faz sonhar,
pela palavra de esperança que brota dessa Sagrada Escritura. Que cresça em nosso coração essa certeza daquilo que disse Jesus, que mesmo passando pela cruz, o que nos espera é a força e a graça da ressurreição. Venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você.